Tudo bem? Saiu alguém? Não? Não, né? Pessoal, então, a Karen voltou, beleza. Então, a nossa última atividade, são 3 atividades, né, de filosofia e 3 atividades de geografia. Então, eu vou postar hoje essa última atividade. Lembrando que a primeira é um exercício de leitura, então é uma atividade que exige mais, assim, de vocês um comprometimento para executar a leitura. A segunda atividade diz respeito ao conhecimento dos domínios morfoclimáticos, e escolher um deles para aprofundamento. Então, tirei bastante dúvida já de alguns que pediram ajuda do que era para fazer. E essa terceira que está aí na tela, né, que vocês não viram ainda porque eu não postei, eu vou dar uma aumentadinha pelo Zoom, para ficar melhor para a gente poder acompanhar. Então, vamos lá aqui, ó. Gestão pública dos recursos naturais, né? E a gente também pode tratar da sustentabilidade, né? Gestão pública dos recursos naturais. Eu gostaria de começar falando que o primeiro bimestre, se vocês lembram... Oi, Bianca, bom dia. A gente, de certo modo, a gente tratou desse tema quando a gente começou a estudar as conferências desde 1968, tranquilo, Estocolmo, depois, no início dos anos 70, a Guerra Fria em todo vapor, a questão das crises do petróleo, depois, nos anos 80, a Carta da Terra, aí nos anos 90, a Eco 92, acontecida no Brasil. Lembram que a gente foi, né, estudando isso? Logo no início do ano, foi o primeiro tema que nós abordamos. Tranquilo, Karen. Tá uma variação, né? Nós não somos um Amapá, mas também temos essas dificuldades, né? O pessoal está sofrendo lá, né? Ontem teve outro apagão, né? E aí o protocolo de Quioto e as várias reuniões internacionais que foram sendo convencionadas por essas grandes potências mundiais, né? A Agenda 21, agora as agendas que foram sendo montadas em vista do cuidado dessa casa comum. Até comentei o discurso da Greta Thunberg, também a carta encíclica do Papa Francisco, né, sobre a oração de São Francisco, sobre o cuidado dessa oikia, dessa grande casa que é o mundo. Enfim, no primeiro bimestre, e no início dele, nós estudamos a importância de constituir um limite para a chamada tecnologia, avanço humano em relação à natureza. E hoje, no quarto bimestre, né, uma grande espiral, volta ao tema da gestão dos recursos naturais, né? Então, cabe a quem gestar os recursos? 2 perguntas, ou na verdade uma pergunta que pode ter 2 respostas. Os recursos naturais são finitos? Lá na década de 60 e 70, a compreensão dos recursos naturais é que eles eram infinitos. Ou seja, a gente não teria problema, não havia uma finitude nos recursos naturais. Já na década de 80 e sobretudo na década de 90, essa compreensão mudou, que os recursos naturais são finitos e que o principal motivo da finitude dos recursos naturais é a ação do homem sobre eles, a ação humana. Então, precisa urgentemente, dentro desse grande conjunto de reflexão, pontuar os limites da nossa ação para com a natureza. Porque, por exemplo, a gente pegar o exemplo da última aula, né, formação das bacias hidrográficas, não é? Quantas nascentes nós já estragamos, nós seres humanos, né? Quantas nascentes? Mesmo chegando água em alguns locais com a transposição do Rio São Francisco, que sai de Minas e sobe para o Nordeste, fazendo
uma linha de água diferenciada, porque ele poderia sair de Minas e procurar o oceano já no Espírito Santo. Não, o Rio São Francisco, geograficamente, né, eu disse na aula que o Globo Repórter, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos quase, quando fez uma reportagem sobre o Rio São Francisco, disse que era uma obra de Deus, né? Ele todo volumoso, subir para um local onde uma escassez muito grande de água, de seca, né? A seca impera com muita virulência. Mas a transposição do Rio São Francisco mexeu no curso do rio, e ao fazer isso, o ser humano agride violentamente o rio, né? Então, qual é o limite? A pergunta é, qual é o limite da tecnologia, da ação humana dentro dos recursos naturais? Essa aula essa aula e os textos, né, vão tratar sobre isso, né? E tem que ter um limite, assim como tem que ter um limite na filosofia para incisões humanas sobre questões do aborto, eutanásia, né, os FIVT, o uso de artifícios, né, de situações artificiais para a conservação ou declínio da vida, também em relação à grande casa onde nós moramos, a casa comum, a terra, o planeta, e todos os insumos naturais também precisa de um limite, né? Quem vai determinar isso? Grandes protocolos, mas tem países que assinam o protocolo e não cumprem, né? Não cumprem, por exemplo, como a emissão de gás carbônico na atmosfera. Países assumem em reunião e depois eles não cumprem, né? Eu penso, né, assim, na minha modéstia maneira de olhar essa situação sanitária global, que atingiu a todos nós, né, trazendo para nós muitos malefícios também, né, que após o término disso, precisa que os países exijam, né, sobretudo a China, algum comportamento. Eu não estou dizendo que a China é culpada, que ela criou o vírus, não é uma fala sobre conspiração à China, mas se vocês pesquisarem o site assim, com mais atualização dos dados da pandemia, está na Johns Hopkins University em Medicina. É um site norte-americano, site também em inglês. E eles apontam que os chineses, o primeiro local, em Wuhan, onde nasceu o vírus, e lá em fevereiro, antes de começar para nós, o Fantástico mostrou que eles montaram um hospital para 20 mil, 10 mil vagas em uma semana, para cuidar dos pacientes, e fizeram um grande lockdown. Tudo bem, houve um comportamento diferenciado do Brasil, por exemplo, ou dos Estados Unidos ou da Índia, que são os 3 países que encabeçam casos e mortes. Agora a Rússia também, o 4º país. Mas se você olhar lá na Johns University Hopkins, está marcado lá que os chineses tiveram 90 mil casos confirmados, o Brasil tem quase 6 milhões, os Estados Unidos 8 milhões, a China, o primeiro local, pontualmente, 90 mil casos, e com 86 mil curas. Portanto, morreu apenas 4 mil pessoas, nem 5. E no Brasil morreu mais de 150 mil. Então, alguma coisa eles fizeram, ainda conseguiram, né? Aí entra um pouco dentro da linha conspiratória, oferecer insumos, né? Máscara e todo o suporte que foi necessário para muitos países, né? Por isso que eles não tiveram uma grande crise, eles estão num crescimento. Então, óbvio que países como Estados Unidos, Pedro, bom dia, e os Estados Unidos principalmente, né, na figura do Trump, estão acusando eles de ter criado esse vírus. Na verdade, o vírus surgiu lá. Esse é um ponto irrevogável. Segunda coisa, agora o que diz respeito à nossa aula. Após essa situação, obviamente tem que sentar e discutir um critério melhor, tanto para pesquisa viral, laboratório, segundo, para questões sanitárias de alimentação, mesmo respeitando a cultura, porque a gente fala isso em geografia,
A gente chama isso, na verdade, na teoria social, de enculturação. O que é enculturação? Enculturação é quando uma pessoa chega aqui no Brasil, ou ela quer comer feijoada, que é uma coisa do Brasil, ou ela quer comer lá da Bahia, lá um acarajé, por exemplo. Ela nunca comeu, então ela vai enculturar, ela vai pegar a cultura que não é dela. Então, respeitando a cultura de países que comem alguns tipos de inseto, animais que não são do nosso hábito, nós temos que respeitar, ao mesmo tempo temos que exigir que esse local seja um local garantido, com qualidade de higiene, para que ninguém ali, porque nós estamos, né, dentro da aula do início do ano, para falar de todos os protocolos em defesa da natureza, nós falamos da globalização. E o que é a globalização? É interconexão e interdependência. Então, um camarada que estava no restaurante lá em Wuhan, a milhões de quilômetros daqui, sozinho, numa tarde, só ele, infectado, transmitiu para alguns dentro do restaurante, isso em começo de abril, começo de dezembro, uma coisa nesse sentido, e nós estamos, a menos de um ano depois, com um mundo em pandemia, um mundo parado, sanitariamente, economicamente, socialmente, agora vivendo na Europa, e no Brasil também alguns sinais de uma segunda onda, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a gripe espanhola do século passado, ela começou em 1918, portanto, dentro do período de guerra. No primeiro ano, ela não foi tão cruel, mas em 1919, já no final da guerra, teve uma segunda onda onde morreu mais pessoas da gripe espanhola do século passado. Então, a segunda onda tende a ser pior que a primeira, diante das mutações do vírus e diante da confiança que a sociedade ela arregimenta em relação à normalidade, né? E é o que a gente percebe aqui no Brasil. As pessoas voltaram a jogar futebol, a se encontrar, a usar máscara de uma maneira equivocada, né? A viver a sua vida como se as coisas estivessem voltado ao normal, e não voltaram. O que acontece? Acontece que um grande veículo, né, formador de opinião são as mídias, e as mídias, principalmente a mídia TV. E ela, ao parar, a dar um grande espaço para as eleições norte-americanas, depois das nossas eleições, enfim, ela acaba favorecendo uma consciência de normalidade que não existe. Não existe. Enfim, segundão, o tema da aula, então, que está aí, né? Eu queria mostrar a ficha para vocês. Vocês acompanham aí comigo, ó. Reconhecer-se de forma crítica como elemento pertencente ao espaço geográfico e capaz de transformá-lo. Esse é o objetivo, né? O ser humano é capaz de transformar o espaço geográfico. E nessa transformação, o que eu estou sugerindo nessa aula? A gestão pública desses recursos. Até onde vai a nossa maneira correta de atuar sobre a natureza. E utilizar os conhecimentos geográficos para agir de forma ética e solidária, promovendo a consciência ambiental e o respeito à igualdade e à diversidade entre todos os povos, todas as culturas e todos os indivíduos. Olha só, entre as principais medidas para uma boa gestão de recursos naturais são estabelecidas políticas ambientais de preservação e recuperação de áreas desmatadas ou degradadas. Então, palavras importantes, né? A gente está falando de preservação e recuperação de áreas desmatadas ou degradadas, né? Reflorestamento e a palavra-chave do nosso encontro, uma exploração sustentável, certo? Também são recomendados estudos que prevejam os impactos causados por novos empreendimentos ou projetos de ampliação. A importância da gestão dos recursos naturais está exatamente na capacidade de aliar o desenvolvimento e o progresso, sem deixar de preservar a natureza. Tudo bem? Então, esses dois momentos, a preservação, recuperação e exploração sustentável, então, há, de fato, sugere-se que o ser humano ele cresça com o uso da natureza, do espaço natural. Contudo, esse uso ele não pode ser
pleno. Então, vamos pegar então a floresta amazônica, não só no estado do Amazonas, toda a floresta, né, que adentra outros estados, adentra também o Maranhão, e também vai para outros países na fronteira com o Brasil. Muita coisa está sendo discutida, né, sobre coisas naturais que provocam até o incêndio por si só, por questões do ambiente, e questões relacionadas a crime mesmo, florestal, crime natural, crime contra a natureza, que é o uso indevido do fogo para poder desmatar áreas, o uso de madeira, né? Ontem, o presidente da República, discursando junto com o presidente da Rússia, ele acabou acusando a OMS de fazer política sobre a pandemia. E depois ele diz que vai dar os nomes, olha só, dos países que criticam o Brasil por não ter o controle da exploração ilegal das madeiras, mas que esses países, por baixo do pano, compram as madeiras. Então, é uma frase tipicamente gravíssima que ele usou. Já virou até meme, né? Porque se ele sabe o nome dos países, essa fala, ou essa ação dele enquanto executor da União era de proibir. Como que ele sabe que, por exemplo, um país europeu está comprando madeira ilegalmente no Brasil, fruto de exploração ilegal? Né? Porque para a exploração da madeira precisa de todo um protocolo a ser cumprido. Então são coisas muito complexas que estão acontecendo no nível político, né? E no nível, evidentemente, geográfico, social, antropológico, né? E com reflexões de todo tipo de ciência que fazem remissão a essa situação delicada que nós estamos passando, né? Bem, olha só, eu acabei colocando aqui todas as habilidades já trabalhadas. Ó, essas habilidades aqui já foram trabalhadas, ok? E dessa aula, olha só. Primeira coisa, reconhecer a importância de organizações e movimentos sociais em defesa da proteção do ambiente. Quem no Brasil, ONGs, movimentos, grupos, eles defendem o meio ambiente? Segundo, relacionar sociedade e natureza, dentro da ideia de espaço brasileiro, diferentes contextos históricos-geográficos. E, por fim, propor uma atuação de conservação de domínios florestados e defender políticas que considerem a ideia de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Então, o tema olha só, gestão dos recursos naturais. Nós queremos preservar, recuperar áreas desmatadas e explorando sustentavelmente. Então, não é proibir todo tipo de ação contra a natureza. Pode, mas o que é explorar sustentavelmente? Então, o que é sustentabilidade? Como agir assim? É claro que existe daí um critério moral, um critério ético, né, de conjunto, deontológico, de deveres, que vão exigir menos das ONGs, dos grupos que defendem, no sentido de fiscalização, até mesmo do governo, porque as coisas vão ser feitas como devem ser feitas. Então, eu vou mostrar para vocês os anexos que foram inseridos para a atividade. A atividade está aqui, ó, exercício. Leitura dos textos em anexo 1, 2 e 3. Realizar após a leitura um projeto, se vocês entendem, o que é um projeto, né? Entre o texto de Kant de filosofia, que eu vou explicar amanhã, e a questão dos recursos naturais e a sustentabilidade. Faça um texto em forma de leis para a sociedade. Usar a criatividade. Quais seriam as duas principais ideias que você proporia? Então, deixa eu só voltar aqui, senão... Aí, voltou. Então, o que eu estou pedindo para vocês, jovens? Estou falando o seguinte, amanhã nós vamos ter aula sobre a paz perpétua do Kant, que é um livro onde ele propõe que as sociedades, né, os estados internacionais, eles se respeitem e lutem em conjunto para
conquistar a paz mundial. Muito bem. Pegando essa ideia básica do texto que vocês não viram ainda, trazendo para as questões de geografia, para as questões de sustentabilidade dessa aula, da gestão dos recursos naturais, o que a gente vai fazer? A proposta é que vocês criem 2 leis. Como que cria as leis? Eu não sei se vocês na escola já participaram do projeto Jovem Senador, né? Vocês estão no 2º ano, poderiam ter participado ano passado, que é quando a escola ela é convidada a produzir leis. Então, como se faz leis? Então, é uma ação cidadã de que você possa contribuir com as suas ideias, com a sua criatividade, naquilo que é um grande espinho na carne do Brasil. Por exemplo, o cuidado com os recursos naturais. Então, pegar aí o Cris de exemplo, né? Então, ele vai pensar, vai olhar para a situação, né, do que é sustentabilidade, e ele vai criar 2 ideias, como se fossem 2 leis. Então, lei 1. O Brasil vai, a partir de 2021, zelar pelas suas florestas da seguinte maneira. Aí ele vai dizer, vai poder explorar madeira? Sim. Que tipo de madeira? Quando que vai poder explorar? Então, essa sugestão, a gente participar com mais ativamente da produtividade de legislação, que ao mesmo tempo permita a ação humana na natureza e ao mesmo tempo limite na sustentabilidade essa ação humana, isso é o objetivo dessa aula. Se vocês entenderem, é necessário atuar na natureza? É necessário. Mas é ilimitado? Não, não é ilimitado. Essa é a ideia base. Avançando, se não é limitado, até quando e como posso atuar na natureza? Então, os textos que estão em anexo ajudam vocês a poderem formular essa ideia de sustentabilidade. Por exemplo, esse primeiro texto aqui, como é feita a gestão dos recursos naturais? Então, vai falar aqui exatamente da preservação do meio ambiente, que é difícil você fazer uma mensuração das práticas econômicos sociais e as práticas ecologicamente corretas, que é urgente recuperar as áreas desmatadas, né? É urgente ter uma consciência de reflorestamento, né? É preciso, olha só que interessante aqui, é preciso ter licenças ambientais para realizar pequenas ou grandes expansões, assim como para utilizar recursos naturais da natureza, como a água, o carvão, a madeira, olha só, todos os recursos naturais, que, como eu disse, nos anos 60 e 70 eram infinitos, nunca vai acabar, anos 90 contemporâneos, né? Anos contemporâneos, nós hoje sabemos que são finitos, né? Esse é o primeiro texto, ele é curtinho, tem 2 parágrafos, tudo bem? Então é texto 1, como é feita a gestão dos recursos naturais. Texto 2, gestão pública e recursos naturais no Brasil. Como é a relação? Olha só, a gestão pública e os recursos naturais. Como é essa relação? É uma discussão atual e faz frente a vários países, como França, Alemanha, Noruega. Né? Isso aqui é interessante. Punição e crimes ambientais. Faltando um S aqui. Ativistas ambientais e ecologistas brasileiros criticam a postura e a punição dada pela Constituição brasileira a crimes ambientais, pois consideram brandas as consequências aos criminosos. De acordo com a Lei número 9.605, de fevereiro de 98, portanto, quase 10 anos após a instituição da Constituição Federal, dos crimes contra o meio ambiente, destruir ou danificar floresta, considerado de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência de normas de proteção, gera para o infrator pena de 1 a 3 anos, com a possibilidade de pagamento de multa.
já para os indivíduos que provocam incêndios em matas e florestas, a pena é de 2 a 4 anos, além do pagamento de multa. Então, a fala dos legisladores mais conscientes da sustentabilidade e de ONGs e de grupos que defendem mais a gestão pública dos recursos naturais, eles acham muito brando você pegar uma pessoa que está destruindo, né, a natureza, que está destruindo as florestas, que está destruindo as nascentes de rios, que está explorando negativamente a madeira, de uma maneira desorganizada, criminal. E você, primeiro que o cara que está patrocinando tudo isso, às vezes nem aparece, né? Ele que dá máquina, ele que arruma transporte para levar as pessoas para esses locais da natureza onde estão mais no escônditos, né, escondidos da visibilidade da lei, e aí eles fazem tudo que não deve, e muitas vezes quem acaba pagando a conta são as pessoas que estão somente trabalhando lá, e não quem mandou fazer. Também tem isso. Mas a pena máxima que alguém possa ficar preso por crime ambiental, ela é branda, né, chega a 4 anos, e com pagamento de multa. Ah, mas a multa é muito cara, tal. Mas a legislação brasileira, os grupos que defendem a sustentabilidade, o uso sustentável, querem apertar exatamente isso, né? Eles querem que a pena seja mais volumosa, né? Que seja de 10, 15 anos. Né? Por quê? Porque diz o texto da Constituição, essa lei citada, você pode destruir uma floresta ou uma floresta ainda em construção. Aí você destrói a floresta pronta, quantos anos vai fazer para, né, uma árvore, por exemplo, centenária, né? Você corta essa árvore, quantos, às vezes mais de século, vai levar para que essa árvore novamente se restabeleça. Então a gente precisa ter consciência do patrimônio natural que existe entre nós, né? E, de fato, quando se fala que o Brasil tem um grande pulmão do mundo, só que é difícil hoje para o nosso executivo, né, a Constituição do Brasil hoje, a Constituição política do Brasil hoje, ela entende que o território nacional é somente nosso, nós temos soberania. Perfeitamente, está dentro da lei isso aí. Só que, né, vamos fazer uma analogia bem simples. Né? Eu já tive Covid e supostamente não poderei pegar de novo, mas eu não sei. Então, se eu não sei, é de bom senso eu usar máscara, porque como eu já tive, eu não sei se pego, então, por precaução, por prudência, eu vou usar máscara. Mas se comprovar que a pessoa que pegou mesmo bateu o martelo, como até são poucos casos no mundo de reinfecção, mas vamos comprovar que não tem reinfecção. Eu posso sair sem máscara? Não, porque as pessoas não sabem que eu tive. Eu não vou ser com um papelão escrito, já tive Covid, e em todo lugar que eu for. Então eu preciso socialmente usar máscara para que outras pessoas se sintam também protegidas, tranquilas, e eu dentro de um espaço de conformação social. Então isso vale exatamente para entender a Amazônia nossa. A Amazônia faz parte do Estado de Direito, ou seja, do território nacional do Brasil. A floresta amazônica. Mais de 80, quase 90% dela, ou mais. Mas 10% está ali nas limitações de outros países no norte do nosso território. O fato de nós sermos os líderes, os organizadores, os donos, né, aqueles que têm a responsabilidade de cuidar da Amazônia, outros países se interessam por ela e por isso que mandam dinheiro, mandam ONGs, fiscalizam e criticam a nossa atitude para com ela, porque às vezes há um relapso da nossa parte. Um relapso legal, com leis brandas como essa, que põem peso mínimo para as pessoas que fazem coisa errada, ou quando, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas alguns meses atrás, o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, colocou um monte de garimpeiro no avião
da FAB, num avião oficial da República, garimpeiros ilegais, e levou até Brasília para conversar. O presidente da República ser a favor do garimpo, até aí não tem nenhum problema, mas o garimpo ele tem que ser feito de uma maneira organizada e legal. A extração de garimpo da terra, ela pode acontecer, né? Não como foi, por exemplo, em Serra Pelada, nos anos 70, 80. Né? Se vocês depois quiserem pesquisar, muita gente se enriqueceu em Serra Pelada com garimpo. E até hoje as pessoas procuram naquele espaço onde acharam pepitas de ouro de muitos quilos, e muita gente se enriqueceu com o garimpo, mas não havia lei, né? Não havia lei. Então, cada um fazia como queria, o que queria, e aí acabaram ferindo de uma maneira muito forte, muito desorganizada a natureza, né? O espaço natural, o território natural. Agora, com essa concepção de exploração sustentável, é aí que nós precisamos entender o que exatamente os textos vão indicar com isso. Então, o terceiro texto, né, vocês vão ter aqui, ó, o INPE, que é muito questionado, né, pela atual gestão executiva do país, se os dados são verdadeiros. Olha só, taxa anual de desmatamento no Brasil por estados, a fonte é o INPE. E o INPE funciona como? Como que dá para monitorar se está tendo desmatamento? Por satélite. Então, o satélite, ele olha, ele vê um espaço X de desmatamento em 2015. Em 2020, já tem 2x de desmatamento, ou seja, aumentou, duplicou, 100%. Então, ele dá o relatório. Né? A sugestão, eu estou falando bastante porque nós estamos vivendo um governo onde não aceita que está havendo má gestão do recurso natural. E por isso que os exemplos são do cotidiano da política brasileira. O que você vai confiar mais? Você colocar 10, 20 pessoas dentro de um helicóptero e passear que eu digo, sobrevoar, vamos dizer, sei lá, numa possibilidade de visão sobre a floresta, de fora a fora, a floresta amazônica, observando com os olhos onde tem locais qual é a possibilidade desse avião contemplar o espaço todo de locais que estão conservados e não conservados, ou locais que estão sendo criminalmente utilizados. E você confiar nos dados do satélite, nos dados da tecnologia. Nós temos hoje uma negação sobre isso. Isso é muito grave. Inclusive, o próprio presidente do INPE foi despedido ano passado, né? O presidente do INPE, exatamente por divulgar dados da Amazônia. Então, o Brasil sofre hoje, internamente, uma coerência entre grupos que militam a favor da gestão pública com mais força. Nós temos uma situação negacionista no governo, nós temos também pressões externas, de países como a Noruega. A Noruega investia na Amazônia, não está investindo mais, né? E muitas vezes uma fala assim, olha, vocês não cuidam, o Brasil tem mais florestas do que todos os países da Europa juntos. É óbvio que é verdade, né? Óbvio que é verdade. Agora, a constituição desse zelo pela floresta, ela depende muito mais, não da civilidade do homem, mas muito mais dos habitantes que aqui estavam, que conservou a floresta. A gente já passou aqui para vocês, numa das aulas do terceiro ou do segundo bimestre, uma líder indígena falando com uma deputada. A deputada dizia, o índio, por que ele vive na situação sem roupa, naquele jeito, naquelas casinhas, né, que são aocas? Por que o índio vive daquele jeito? Porque o agronegócio usa 15% só do território nacional, e o índio está com 27%, quase 35% do uso das terras. Quer dizer, o homem branco, ele quis dizer o seguinte, que por que o índio não se veste, não se arruma, não compra carro, não fica de boa como um homem branco? Aí a indígena respondeu
para a deputada naquele vídeo. Ela diz o seguinte, que a floresta, o espaço de terra indígena, é uma ideologia diferente para o índio, é sagrado, é onde eles plantam e colhem, eles têm que fazer isso. Isso é uma tradição, aquilo que eu falei lá no início, é uma cultura. É uma cultura. Eles podem culturar o homem branco, tem muita tribo indígena que enculturou, né? Ali no Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, você tem fazendas, aí você tem espaço do governo, terra indígena da FUNAI. O que o indígena fez? Ele não pode mais passar na fazenda para ir na cidade, ele comprou um aviãozinho, a FUNAI deu um avião para ele. Aí ele sai voando por cima da fazenda, aterrissa na cidade, tem que comprar e volta de avião para casa. E aí o homem branco fica bravo. Por quê? Porque quem deu o avião para o índio foi a FUNAI. Foi dinheiro do governo, dinheiro público. E o fazendeiro não gosta disso. E aí, quando o fazendeiro quer entrar também no território indígena, aí leva pedrada, leva estilingada, porque não há consenso de relação em relação à terra, ao uso da terra. Né? Bem, a última ideia, portanto, então, eu sou da opinião, dentro desse cenário de desmatamento, de confiança, obviamente, nos satélites, né? E aqui você vê os estados, olha, Acre, Amazônia, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Todos esses estados, eles contemplam a floresta, né, amazônica. Em 2007, o Lula, ele lançou o Fundo da Amazônia, né? Veja que eu falei da Noruega, né? Hoje a Noruega não está mais lançando dinheiro. A Alemanha eu preciso rever, não sei a Alemanha, mas eu sei que a Noruega não. E aqui fala que o atual ministro da Amazônia, do Meio Ambiente, desculpa, Ricardo Salles, demonstrou a intenção de ampliar as atividades econômicas da Amazônia, alegando que, aspa, fala dele, qualquer atividade ilegal é consequência de ausência de alternativa econômica para quem vive dentro ou no entorno da Amazônia. Bem, e aqui vocês vão, para encerrar hoje, certo? Vocês vão encontrar, então, a tese da sustentabilidade. Qual é essa tese? A tese é a seguinte, né? Desde a década de 80, DS é desenvolvimento sustentável, certo? Desenvolvimento sustentável. Então, houve um relatório de Brundtland, né, em 87, explicando o termo de forma simples, né? Satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Olha só que interessante. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? Hoje, nós satisfazemos as nossas necessidades, tudo que é necessário hoje, com consciência, sem comprometer as gerações futuras, delas também poderem satisfazer as suas necessidades. Olha só, em essência, aqui, o desenvolvimento sustentável incorpora diferentes aspectos da sociedade. O que ela faz? Busca proteção ambiental e manutenção do capital natural. Faltou um L aqui. Para alcançar a prosperidade econômica e a equidade para as gerações futuras. Olha que interessante. Certo? Então, o desenvolvimento sustentável, ele é multidimensional, ou seja, ele explora vários aspectos. Ele incorpora da sociedade a questão da proteção ambiental, é uma consciência primordial, e, ao mesmo tempo, a manutenção do capital natural para alcançar a prosperidade econômica. Então, eu vou utilizar, obviamente, da natureza, dos recursos possíveis, para obter prosperidade econômica. Mas isso não significa que eu vou, vamos chamar assim, que eu vou progredir, eu vou avançar de maneira ilegal. Ou eu vou avançar de uma maneira que para hoje tem pão, mas eu não sei se vai ter pão amanhã. Não, a gente tem que ter consciência que vai ter pão hoje e pão amanhã. Tem que deixar ali milho, farinha de milho, farinha de trigo, tem que deixar ali as coisas para que amanhã também outras gerações,
nossos filhos, netos, bisnetos, outros seres humanos, eles consigam também gerir economicamente e, dentro das suas necessidades, o mundo amanhã. Pessoal, resumidamente, gestão dos recursos naturais é, ao mesmo tempo, permitir o acesso e o crescimento econômico dentro dos recursos que nós temos. Segundo, saber que os recursos são finitos, não são infinitos. Terceiro, que essa ação humana sobre os recursos naturais sejam baseados em critérios éticos e tecnológicos, e que o pressuposto dessa ação seja, ao mesmo tempo, o nós hoje, as nossas necessidades, mas também a necessidade das gerações futuras. E, por fim, que exista clareza, obviamente, dentro de uma interconexão própria da globalização, um interrelacionamento de respeito a todas as dimensões, tanto da soberania de um país, como dentro desse país, os recursos que ele oferece, não só, por exemplo, a floresta amazônica, ela faz ressoar uma equidade ambiental na Europa, na África. Então, existe esse comprometimento mundial da floresta. Então, não adianta falar que é só nossa. Né? Quando nos anos 90, ali, no começo do ano 2000, se ensinava nos livros de geografia norte-americanos que a floresta amazônica não pertencia ao Brasil, era nesse sentido. Né? É óbvio que havia uma intenção ali da potencialização norte-americana. Mas hoje, se você perceber uma leitura, né, que a floresta também é de todos, né, e cabe a nós cuidar dela. Né. Eu não estou defendendo os norte-americanos, nem estou criticando somente internamente o governo brasileiro, mas existe sim essa função internacional da floresta. Atividade, para encerrar, é você então ler os 3 textos, pensa em 2 ideias como se fosse em forma de lei e propõe como atividade. E aí são essas 3 atividades: a primeira, leitura, lá do começo, a segunda, os domínios morfoclimáticos, e agora sobre a gestão natural da floresta. Tá bom? Eu gostaria de agradecê-los profundamente. Vou fazer nosso registro aqui, bem bonito. Olha só. Aí. Agradecer por vocês terem entrado, acordado cedo, né, Bruna? E a gente ter participado dessa aula. Ela fica gravada, se vocês depois quiserem assistir, quiser tirar alguma dúvida, ou mandar aí uma pergunta no WhatsApp. Na hora de formar a lei, vocês podem ter dúvidas, e aí eu estou disponível aí a responder. Se não responder na hora que der, né, porque eu não abro para não perder a pergunta. Aí eu respondo logo em seguida, quando tiver tudo certo, tá bom? Abração, boa quarta-feira, até amanhã. Fique com Deus. Tchau, senhor. Tchau, professor. Até mais, Obrigado. eu que agradeço. Bom Você trabalho. também. Tchau, Tchau, Stephanie. Falou, senhor. Falou, João. Um abraço. Um abraço. Tudo bem, Bruna? Tudo certo, senhor. Tchauzinho. Tchau, um abraço.